Governo vai utilizar inteligência artificial para combater fraudes no Bolsa Família. E você vai ver também. Falha no sistema causa vazamento de mais de 46 mil chaves Pix. A maioria dos turistas que vão ao Rio de Janeiro são de São Paulo. Isso mostra que a histórica rivalidade entre paulistas e cariocas não os impedem de aproveitar as qualidades da cidade maravilhosa. Verão acaba hoje e com recorde de temperatura e de consumo de energia. E o Minuto Pet de hoje vai falar do Março Amarelo, campanha alerta para a saúde renal de cães e gatos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o governo federal anunciou hoje que vai utilizar a inteligência artificial para fazer um pente fino no programa Bolsa Família e, dessa maneira, detectar possíveis fraudes no pagamento do benefício. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que atualmente cerca de 2% das famílias que recebem o Bolsa Família não se encaixam nos critérios do programa. Dias afirmou que o objetivo é chegar a 100% de eficiência na fiscalização com a adoção da inteligência artificial. A declaração sobre o uso da ferramenta tecnológica para o aprimoramento da gestão do programa social foi dada durante o lançamento do Plano Anual da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e CadÚnico. O grupo foi criado em 2023 e, de acordo com o governo, tem a função de prevenir fraudes e melhorar as informações e a fiscalização dos programas. Segundo Wellington Dias, não é preciso esperar ter fraude para depois descobri-la. Neste sentido, o ministro disse ainda que o Ministério do Desenvolvimento Social pretende intensificar as ações de prevenção para evitar irregularidades antes do primeiro pagamento. E nós vamos falar mais sobre esse assunto com um especialista. Nosso convidado de hoje é o especialista em segurança cibernética, Lucas Palha, que também é consultor da CSMV Advogados. Olá, Lucas, boa noite e seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal das 18h30. Oi, Kleber. Oi, pessoal que nos assiste. Boa noite, o prazer é meu. Estou à disposição para a gente tirar um pouco dessas dúvidas de um tema tão relevante como esse. Legal. Então, para começar, o uso da inteligência artificial ainda é cercado de muita polêmica. Inclusive, as notícias mais frequentes não são benéficas, são de desconfiança. Mas e nesse caso específico do Bolsa Família? Essa pode ser uma ferramenta muito útil e importante contra essas fraudes? Olha, Kleber, essa pergunta é bem relevante, né? Tudo que é novo na sociedade, num país, numa família, ela tende a trazer preocupação, ela tende a trazer, né, uma ansiedade do resultado desse uso. E com a IA, com esse tipo de inteligência artificial, não é diferente. Mas nós não podemos esquecer que a IA ela tem hoje regulações, né, tem leis sendo hoje cada vez mais conversadas e discutidas, e o governo precisa seguir algumas regrinhas para isso acontecer. Então, a gente tem uma segurança a partir das leis que serão cumpridas, regras de segurança da informação, regras de privacidade, nesse cruzamento que o governo vai fazer para identificar a fraude. Mas, Kleber, aqui eu acho que a parte mais relevante, mais importante, é que a gente vai prevenir e detectar fraudes, né? A fraude em sistemas como Bolsa Família e outros, ele é hoje em dia um mal que a gente precisa combater, né? A gente tem que priorizar as pessoas que de fato precisam daquele benefício, e a IA, esse uso de inteligência artificial, ele traz uma possibilidade de verificação cada vez mais precisa, cada vez mais correta desse banco de dados. Então, a gente vai, de fato, privilegiar as pessoas que precisam desses valores. Então, nós não precisamos ter medo de novas tecnologias, claro que a gente precisa sempre seguir regras e seguir o que, juridicamente falando, precisa estar de acordo
com o que a lei diz. Mas do ponto de vista de benefício, eu posso afirmar, Kleber, que é sempre benéfico esse tipo de inovação que o governo federal traz. Lucas, como você disse, tudo que vier para ajudar, para combater fraudes, é bem-vindo. E olha só, agora eu peço para você, Lucas, assistir essa outra matéria que também fala de segurança e tecnologia. Acompanhe comigo. Olha só, agora a gente vai falar que o Banco Central, né, comunicou o vazamento de dados pessoais de usuários do Pix. Mas as informações que são proibidas, né, e protegidas por sigilo não envolvem aí saldos e também senhas desses usuários. Acompanhe na reportagem. O Banco Central informou que o problema aconteceu após uma falha de segurança no sistema de uma única instituição de crédito. E aí foram vazadas informações vinculadas a 46 mil chaves Pix. Mas seriam apenas informações cadastrais, como nome, CPF, agência ou número de conta. E não aqueles dados mais sensíveis, como senhas ou saldos. A nota divulgada pelo Banco Central ressalta que as informações obtidas não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras. De acordo com a entidade, o incidente ocorreu no período de 1º de janeiro a 22 de fevereiro deste ano. Com isso, esse foi o 6º vazamento de dados desde o lançamento do Pix, em novembro de 2020. O BC informou que o caso atual será apurado e que vai aplicar as sanções previstas na regulação. Agora, para aquelas pessoas que tiveram seus dados vazados por meio desse incidente, o Banco Central avisa que elas serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo Internet Banking de sua instituição de relacionamento. Então já fica o alerta de que não será usado nenhum outro meio de comunicação aos usuários, como, por exemplo, chamadas telefônicas, aplicativos de mensagens, SMS ou e-mail. E a gente volta a falar agora com o Lucas Palha, que é especialista em segurança cibernética. E, Lucas, esse vazamento, na sua avaliação, é motivo de preocupação ou pode ser considerado um caso pontual? Olha, Kleber, eu acho que preocupação a gente sempre precisa ter. Claro, são dados que tanto regulações do Bacen, resoluções importantes hoje de tantos outros órgãos específicos, mas em especial a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei recente que visa proteger, inclusive, esses dados pessoais, como nome, CPF, esses dados cadastrais, como a matéria muito bem falou, ela está ali para proteger o titular do dado, que sou eu, que é você, que é quem está nos ouvindo, né? Quem tem um CPF hoje no Brasil é um titular de dado pessoal, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, claro, para não poder incorrer numa multa nesse sentido na instituição bancária. O próprio Banco Central pode ser responsável por ter esse processo, essa multa, né? Mas cabe do nosso lado também um questionamento importante, viu, Kleber? Que é, o Pix hoje é um meio de pagamento, né, muito utilizado, bom, barato, né, de graça, né, e você tem ali uma possibilidade de mercados menores, de consumidores realizarem esse pagamento. Mas aí a dúvida que fica no ar é a gente também tem que ter uma conscientização importante deste uso. Afinal de contas, Kleber, não podemos esquecer que nós temos outras formas de cadastrar chave Pix. E a gente fica muitas vezes preso ao CPF, que é um bem relevante hoje do cidadão brasileiro, né? O CPF, ele é hoje o nosso principal identificador na sociedade para criar uma conta, para criar um cadastro, para abrir um financiamento, por exemplo. Então, a partir do momento que nós estamos disponibilizando o nosso CPF a todo momento, a gente também está nos colocando em situação de risco. Então, claro que a gente tem que avaliar as medidas de segurança dos bancos, pedir ao Banco Central que faça uma investigação correta, afinal de contas tem um período largo, né, ali de 1º de janeiro a 22 de fevereiro, né, num possível vazamento, que é um período extenso, mas também cabe do nosso lado, Kleber, essa conscientização. Nós temos outras formas de continuar utilizando o Pix sem compartilhar o nosso CPF. Então, acho que vale um alerta de maneira geral, para que a gente tenha mais cuidado com esse dado,
que vai seguir com a nossa vida, né? A nossa vida inteira nós teremos somente um CPF. Então, acho que é importante ressaltar isso para o público que está nos ouvindo. Olha, Lucas, quero comentar aqui que essa dica sua é muito valiosa, muito importante e pode fazer muita diferença. Nós acabamos de conversar com o Lucas Palha, ele que é especialista, né, em segurança cibernética. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Kleber, à tua disposição. Uma boa noite a todos. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar de saúde. A campanha anual de vacinação contra a gripe foi antecipada pelo Ministério da Saúde. E em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a imunização já deve começar na quinta-feira. Primeira remessa de vacina contra a gripe chegou em Campo Grande na sexta-feira. Na segunda, bem cedo, as doses começaram a ser distribuídas. Às 10 da manhã, metade dos municípios já tinha retirado. Anastácio. Pedro Gomes, norte do estado do Mato Grosso do Sul. Novo Horizonte do Sul. Eldorado, Jaraguari. Este ano, a campanha foi antecipada em um mês. Por sugestão do Ministério da Saúde, as doses serão disponibilizadas para todos os grupos prioritários. Para quem tem direito e quer se vacinar, não tenha que esperar. As crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, profissionais da educação, profissionais da segurança, né, população em situação de privação de liberdade e também a população indígena, ribeirinhos, quilombolas, né? Então todos esses grupos, pessoas com deficiência permanente e algumas comorbidades também definidas ali no informe técnico. Se você pertence a um desses grupos, né, você já pode procurar uma unidade de saúde para receber ali a sua vacina de 2024. A vacina protege contra os 3 principais vírus em circulação no país. Ela garante proteção depois de 2 a 3 semanas de aplicação. O quantitativo enviado equivale a 9% dos grupos prioritários. Para a capital foram destinadas, neste primeiro lote, 35.170 doses da vacina contra a gripe. A campanha aqui deve começar entre quarta e quinta-feira. Estamos iniciando aí quase uma semana antes, né, dessa estratégia preconizada pelo Ministério da Saúde, né? As vacinas foram liberadas pelo Instituto Nacional de Qualidade e houve uma nota técnica no qual autoriza com que os municípios, assim que receberem, já iniciem. A gente sabe, né, que é um período sazonal, com aumento da circulação viral, então quanto antes o cidadão, que é considerado prioritário para essa vacinação, receber a vacina, é melhor para a sua proteção. E outro estado que também recebeu lotes de vacinas contra a gripe e de forma antecipada foi Santa Catarina. Acompanhe. Santa Catarina já sai na frente na questão de vacinação contra a gripe esse ano. O estado que costumeiramente, infelizmente, registra altos índices de problemas com doenças respiratórias, inclusive nesse momento a bronquiolite em crianças está sendo aí constatada em diversas regiões do estado, como também casos de síndrome respiratória aguda grave, o que tem feito com que os hospitais tenham um fluxo muito grande, principalmente das crianças, e os setores de internação e UTI também têm uma alta circulação. Por isso, através da DIV, a Diretoria da Vigilância Epidemiológica, a Secretaria de Saúde resolveu antecipar, junto com o Ministério da Saúde, a vacinação contra a gripe. Desde essa segunda-feira, já estão sendo distribuídas as doses destinadas a Santa Catarina e até sexta, a DIV pretende já ter abastecido todas as regiões de Santa Catarina. Com isso, cada região que receber o seu número de doses já começa a aplicação imediatamente. O dia D de vacinação aqui no estado acontece no próximo dia 13 de abril, fazendo com que a movimentação aconteça. A expectativa é que mais de 3 milhões de doses sejam aplicadas, o que corresponde a 91% do público-alvo. Então, portanto, Santa Catarina já sai na frente na questão imunização contra o vírus da gripe. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga. E veja a seguir, verão acaba hoje com recorde de temperatura e de consumo de energia. E ainda, o Minuto Pet de hoje vai falar do Março Amarelo, a campanha que alerta para a saúde renal de cães e gatos. Nós voltamos já. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília.
E um levantamento do setor de turismo revela que os paulistas são maioria entre os visitantes do Rio de Janeiro. De acordo com a pesquisa da Rio Tour, em parceria com a Embratur Lab, cerca de 26% dos turistas do Rio de Janeiro são de São Paulo. Isso mostra que a histórica rivalidade entre paulistas e cariocas não os impedem de aproveitar as qualidades da cidade maravilhosa. O levantamento mostrou ainda que 46% dos turistas retornaram à cidade pelo menos 3 vezes. Ao todo, quase metade dos 2.000 entrevistados deram nota 10 para a capital fluminense na hora de recomendar o destino para outras pessoas. O segundo estado com maior número de turistas na capital é o próprio Rio de Janeiro, com visitantes de outras cidades do estado. Logo em seguida, vem os mineiros, com 11% do total ficando em terceiro lugar. O perfil de quem visita o Rio de Janeiro mostra que a maioria dos turistas viaja em família, se preocupa com conforto, prefere vir à cidade em grandes eventos e não deixa de visitar os grandes símbolos do município, como Cristo Redentor e as famosas praias. Olha, e o verão acaba hoje com recorde de temperatura e consumo de energia. O verão desse ano foi mesmo intenso, a começar pelas altas temperaturas. Em São Paulo, por exemplo, essa é a estação mais quente dos últimos 10 anos e a terceira com maior temperatura máxima já registrada. A média máxima registrada nesse ano foi de 30 graus. Só 2 anos tiveram a temperatura superior. Em 1998, com a temperatura média de 30,3 graus e no verão de 2014, quando a temperatura média foi de 31,2 graus. E essa foi a maior da história. Por causa das altas temperaturas, o consumo de energia também aumentou em todo o Brasil. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o país registrou uma carga média de 91 mil megawatts. E esse é um novo recorde histórico de consumo. Mas esse calorão deve começar a diminuir na madrugada de hoje, com o início do outono. Para os próximos dias, a previsão é de chuvas fortes em quase todo o país. Isso porque o Brasil continua em uma grande massa de ar quente e úmido. E essas condições são ideais para a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuvas com raio. Por isso, o Climatempo emitiu um alerta de tempestades para todo o país. E hoje é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30 com ela, Caroline Povoleri. Oi, Kleber, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. Sim, o Março Amarelo tem como objetivo minimizar as doenças renais nos cães e nos gatos através da conscientização de seus tutores. A enfermidade provoca a perda das funções excretoras, reguladoras e endócrinas dos rins e afeta até 3% dos felinos e quase 2% dos cães, Kleber, além de ser uma das principais causas de mortalidade. Para falar melhor sobre o assunto, a médica veterinária Pamela Rodrigues está aqui com a gente. E eu falo para você, Kleber, fica à vontade para fazer perguntas para ela, porque nós já conversamos bastante. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Doutora, quais são as principais causas da doença renal, nos pets e como o diagnóstico precoce pode ser realizado, por favor? A doença renal é ocasionada por muitas causas, mas eu acredito que uma das principais é uma má alimentação, a falta do consumo de água, o excesso do consumo de alguns medicamentos e a gente também tem algumas doenças infecciosas que podem ocasionar doença renal crônica. O diagnóstico é feito principalmente por médicos veterinários. Então, na rotina clínica, a gente consegue identificar alterações nos exames mais comuns, que são exames de sangue, de urina, e a gente também consegue identificar alguns sintomas, algumas mudanças no comportamento que servem para diagnosticar essa doença. Como os tutores podem prevenir essa patologia durante o ano? A prevenção é muito importante, apesar de a gente falar no Março Amarelo, a prevenção deve ser feita ao longo de toda a vida desse cão e desse gato. Então, eu aponto principalmente utilizar uma alimentação
mais natural, mais úmida, sem muitos conservantes, sem muitos industrializados, como uma das principais fontes de prevenção. Estimular o consumo de água pelo PET, então sempre disponibilizar água fresca, utilizar fontes, às vezes alguns tipos de brinquedo. Então esses enriquecimentos ambientais com água estimulam o animal a estar tomando essa água. E além disso, também observar mudanças no comportamento e sintomas, principalmente de animais mais idosos, que apesar de doença renal poder acontecer em qualquer faixa etária, os idosos são mais acometidos. Então eu chamo a atenção para redobrar o cuidado nessa faixa etária. Doutora, lembrando que a doença renal não acomete os pets só neste mês de março, hein, pessoal? Devemos ficar atentos aos sinais. Muito obrigada, doutora. Kleber, eu volto com você aí no estúdio e até a semana que vem com o Minuto Pet. Obrigado, Carol. Obrigado, doutora. Excelente aí essa orientação para os donos de pets, os tutores. Até a semana que vem com o Minuto Pet. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha agora outras informações em nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.